Hoje, nessa terceira edição do Plant Rio, a gente propôs essa roda de conversa justamente para a gente conversar um pouco sobre essa questão das iniciativas de agricultura urbana do Rio de Janeiro. E a gente trouxe 3 convidados que eu vou apresentar para vocês. Eles vão falar um pouquinho e a gente vai abrir para a roda de conversa, tá bom? Nossa primeira convidada se chama Giovana Berti. Ela participa do movimento Morar e Plantar da Zona Oeste, é conselheira no Conselho de Segurança Alimentar Municipal e no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e participa da Frente Alimentar de Agricultura Urbana e Soberania Alimentar. Giovana, bem-vinda. Nosso segundo participante, sempre aqui conosco na rede, colaborando, é o Pedro Eduardo Graça Aranha, professor e assessor parlamentar, especialista em políticas públicas para o meio ambiente e articulador da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e da Agricultura Urbana. Bem-vindo, Pedro. E por último, Paulo Martins. Ele é biólogo, mestre pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e cofundador do Instituto Permacultura Lab. Tem experiência prática e acadêmica em educação ambiental, sistemas agroflorestais e permacultura. Bem-vindo, Paulo. Como a gente falou, a gente tem um tempinho, é uma roda de conversa, então a intenção é a gente poder debater, conversar. Então eu vou pedir para cada um de vocês falar por 10, 15 minutos sobre o trabalho de vocês. E eu acho que uma coisa que envolve muito todos nós, todos os coletivos que estão aqui nessa mesa, é a questão do trabalho em rede. Então, se vocês também puderem falar um pouquinho da importância desse trabalho em rede, as pessoas poderem entender como que isso potencializa. Bom, eu sou o Pedro, eu sou zootecnista e biólogo, e trabalho com política pública há 30 anos. Bom, vou contar um pouquinho da história da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e da Agricultura Urbana, como ela surgiu, por que ela apareceu, essa demanda, como se deu a construção desse processo. Eu sou especialista em meio ambiente, trabalho sou ambientalista, fundador de diversos movimentos sociais, e fui convidado pelo Renato Cinco, que é vereador do pessoal do Rio de Janeiro, para tocar a parte de meio ambiente dele. E em 2016, no processo da campanha para vereador, uma pauta que foi colocada de demanda para a gente, para o mandato, foi a pauta da segurança alimentar e nutricional e da agricultura urbana. A gente fez um panfleto específico, fez um material específico, fazendo um chamado, colocando as questões centrais que eram necessárias, que era a aprovação de uma lei de segurança alimentar e nutricional na cidade do Rio de Janeiro, uma lei da agricultura urbana, que as feiras orgânicas fossem reconhecidas. Isso foi colocado de demanda para a gente. Mais uma demanda colocada foi a frente parlamentar, que se fosse criada uma frente parlamentar. E o Cinco se elegeu, vereador de novo, para o segundo mandato. E em dezembro, a gente fazendo uma avaliação, o Francisco, que é agricultor lá de Vargem Grande, foi presidente do Conceia, isso é uma coisa fantástica da gente colocar aqui, em trabalho de rede. Um agricultor, um produtor rural, foi o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito fantástica. E o Conceia, sim, só uma parte aqui, o Conceia, o Conselho de Segurança, ele durante muitos anos ele foi um instrumento para a agricultura urbana acontecer na cidade. Porque a cidade, apesar de ter um Conselho de Política Rural, um Conselho de Desenvolvimento Rural, nunca teve uma aliança com esses agricultores urbanos, no processo desse conselho.
E na gestão do Eduardo Paes, esse conselho foi abandonado, foi deixado de lado, deixou de existir, e os agricultores entenderam que o espaço para a construção de política pública nessa área da agricultura era o Conselho. A Giovana pode um pouco falar aí dessa história depois, mas é só para deixar registrado aqui. E aí, Giovana, você podia até falar do Conselho de Desenvolvimento Rural também, que a gente vai lançar, foi aprovado agora, a gente vai ter um conselho novamente, e mais bacana dessa história do conselho é que é um conselho paritário, e a gente, como frente parlamentar, está na área do governo. Então, a sociedade civil, no nosso entendimento, hoje tem 11 votos contra 9 da prefeitura, porque a gente não vota com a prefeitura, obviamente, né? Não vota. E a gente já está empossado, não tem mais como tirar a gente. Então, são 11 contra 9. Então, aí o Francisco reafirmou essa história da necessidade dessa frente parlamentar, né? Então, a gente, em março de 2017, a gente colocou à frente, fez um evento lá na Câmara Municipal, e ampliamos a frente. A frente é composta por todos os membros do PSOL e mais um monte de gente de partido mais estranho possível. Mas a vantagem é que o 5 é presidente da frente. Então, isso dá uma independência de atuação muito grande, né? A gente não precisa, diferente de uma CPI, de uma comissão, não precisa de voto de ninguém. A gente toca o barco do nosso jeito. Então, o que a gente fez? A frente, apesar de ser uma frente parlamentar, com os parlamentares, ela funciona muito mais em parceria com a sociedade civil do que com os parlamentares da Câmara. Quer dizer, a gente tem hoje o respaldo da sociedade civil tocando essa frente, né? E aí, a primeira coisa que foi colocada para frente era a construção da Lei da Segurança Alimentar e Nutricional da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso foi o desafio que foi colocado para a gente, mas mais do que a gente construir essa lei ela foi construída pelo CONSEA, pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso é de uma capilaridade assim, para a gente que constrói política pública. Você vê uma lei surgir do movimento e não surgir do parlamento é maravilhoso, né? E a gente fez essa lei, que eu agora esqueci o número, mas está lá no site da Câmara, é só procurar a Lei Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, chama-se Lausanne, a Lausanne do Rio, e ela é uma lei super bacana. E aí, contar para vocês rapidinho o processo que acontece na Câmara Municipal. Qualquer lei, ela tem que passar, projeto de lei para virar lei, ela tem que passar pelas comissões da casa. Normalmente um vereador do PMDB, agora não mais do PMDB, né, do PSL, nosso alvo agora é esse partido, o PSL, se ele tiver que passar alguma coisa na Câmara Municipal, vai passar por 3 comissões, 4 comissões. A Lausanne, para vocês terem dimensão, teve que passar por 17 comissões parlamentares, só porque era uma lei vinda do Renato Cinco, uma lei vinda do PSOL. Só que a gente é bom de articulação política, né? E a gente conseguiu fazer o trâmite recorde desse processo em 17 comissões, e em agosto desse ano, depois a gente lançou essa lei em junho do lugar o tatame. Não sou eu, não, que eu emagreci pra caramba. Ainda bem, eu emagreci 70 quilos, sem cortar o estômago. E aí, essa lei foi em maio de 2017, a gente aprovou a lei agora em junho desse ano, dia 5 de junho, foi, Giovana? Dia do Meio Ambiente. A gente aprovou a lei e aí o Crivella vetou. O Crivella votou, a lei volta. Tem essa coisa boa. Volta e voltou agora em setembro.
Aí nós fomos de novo. Só para contar, a votação no dia 5 de junho, estava o auditório lotado da Câmara, né? E a galera do movimento da agricultura urbana é muito maravilhosa. Sou muito apaixonado por essa galera que faz agricultura de verdade. E no campo e na cidade, né? Comida de verdade. E aí, foi lindo esse dia, e a galera fazendo pressão. Só passou na Câmara, para vocês entenderem, com 2 votos contra, porque estava a moçada lá fazendo pressão em cima dos vereadores. Se não tivesse ninguém lá, fosse um dia normal na Câmara, a Lausanne não tinha sido aprovada. Só 2 vereadores votaram contra. Quem vocês acham que foram? Um foi o Carlos Bolsonaro, que foi contra a Lausanne, e o outro foi o nosso vice-governador, Leandro Lira, que é... Leandro Lira, não, como é o nome do vice-governador? Gustavo... é um do PSC aí, que foi eleito vice. Só essas 2 pessoas votaram contra a Lausanne. Então a Lausanne voltou agora em agosto. Na primeira coisa não teve quórum, na segunda não teve quórum, na terceira vez teve quórum e a Lausanne foi aprovada de novo. Hoje, a realidade que a gente vive é o seguinte, em relação à Lausanne. O governo Crivella não se faz nada, né? Um governo que cuida muito bem das pessoas, né? Um governo sensacional, cuida muito bem, nós estamos todos muito bem cuidados. E aí a Lausanne está parada. E aí a gente agora precisa de vocês, né, da sociedade. A gente, no dia 13 agora, está fazendo uma reunião no Conselho para discutir estratégias de uma construção de uma campanha para que a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional vire uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. Isso garante, por exemplo, a Lausanne garante que a merenda escolar tem que ser comprada de produtores mais próximos da escola. Então isso evita o atravessador, isso garante, por exemplo, que a comida chegue na mesa do educando muito mais saudável, né, mais fresca, melhor de qualidade. Então é isso que a gente está propondo, que a Lausanne vire uma realidade, né, a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional vire uma realidade. Para vocês saberem um pouco do que a gente ainda está tocando na frente, a gente conseguiu aprovar, além da Lausanne, a Feira de Campo Grande como bem material da cidade do Rio de Janeiro, garantindo que o lugar que ela exista seja sempre aquele local, que é a antiga sede da Imaterna em Campo Grande. Então isso é uma garantia da primeira feira agroecológica dessa cidade, para quem não sabe, e vou contar um pouquinho rapidinho da história dessa feira, porque é a história da minha vida um pouco também. Tem 18 anos essa feira. Há 18 anos atrás eu era diretor do Instituto Estadual de Floresta, foi meu primeiro cargo público. E eu deixei de ser professor e fui virar diretor de conservação da natureza. E a gente tinha um projeto no Parque da Pedra Branca, com uma ONG chamada Roda Viva, que era o Eco Intercâmbio Brasil-Canadá, que era para os jovens aprenderem a monitorar a qualidade da água. Porque no Canadá quem monitora a qualidade da água dos rios são as escolas, né? E isso faz uma relação direta de você fazer a conservação da natureza com um processo educativo. Então, a gente fez esse eco-intercâmbio, os jovens do Canadá vieram aqui e os jovens lá de Campo Grande, lá do Rio da Prata, que era uma escola municipal que tinha no Rio da Prata, foram ao Canadá. Para vocês saberem, um desses jovens hoje trabalha no Conselho e a outra é uma das lideranças do MST. Fez educação para o campo na Universidade Rural. A gente se enche muito de orgulho dessa história. E aí os jovens cruzaram com os agricultores da Pedra Branca. E muitos desses jovens eram filhos de agricultores. E não sabiam como escoar essa produção, que era uma produção super bacana na Pedra Branca. E a Bernadette, que é uma das lideranças
da rede de agricultura urbana, né, da Rede CAL, da Rede Carioca de Agricultura Urbana, ela era uma das facilitadoras desse projeto. E a partir desse contato, começou a se pensar no beneficiamento da banana. Então o Roda Viva, junto com o Instituto Estadual de Floresta, teve no ano seguinte um projeto que trabalhava a questão do benefício da banana e a venda da banana da Pedra Branca, e começou a feirinha lá na Emater, que hoje está consolidada como a feira agroecológica, né, da cidade do Rio de Janeiro. É uma feira incrível, acontece todo sábado, tem roda de conversa, é muito bacana. Quem tiver a oportunidade de ir a Campo Grande, os produtos são incríveis. Tem uma senhora que faz um pão lá que é inigualável, assim, as coisas são... A jaca, começou esse negócio de comer jaca, começou tudo muito lá naquela feira lá. E aí a feira de Vargem Grande também, a feira do Quilombo também. Então todas as feiras, a feira de olaria, todas essas feiras foram colocadas como patrimônio da cidade e de utilidade pública. Isso foi um trabalho da frente, também foi tudo isso aprovado nesse interim, de 17 para 18. Agora a gente está com a discussão da Lei da Agricultura Urbana, né? A gente está em processo de discussão do projeto de lei. A gente deve fazer uma reunião ainda nesse mês de novembro. Depois, não sei como é que é os contatos aí, quem quiser participar, é sempre tudo muito aberto. A gente na Câmara faz o nosso trabalho, quem quiser participar, é para todo mundo. E é o que a gente tem tocado, assim. A gente tem fortalecido muito os processos. Por exemplo, o nosso maior aliado é a Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? Inclusive, eu acho que vocês deviam estar fortalecendo esse processo, assim. Acho que é fundamental. Já falei isso com a organicidade, volto a falar, vocês têm que estar no processo da Rede Carioca de Agricultura Urbana. Esse é o local da gente estar fortalecendo, esse é o coletivo que a gente precisa fortalecer. As hortas urbanas precisam estar dentro desse processo, né? O pessoal da feira, da horta lá da General Glicério participa, independente. Acho que esse é o caminho, o fortalecimento da Rede Carioca de Agricultura Urbana. E mais do que isso, o fortalecimento da articulação estadual de agroecologia e da articulação nacional de agroecologia. Acho que esses são os processos, é isso que cabe à frente. A frente é só um instrumento para fazer lei. Então a gente está lá como um processo, quer dizer, um espaço onde você quer construir uma política pública, você tem um mandato popular, democrático, que te recebe para você tentar construir essas demandas. Então é isso que a gente faz. Eu estou lá de segunda a sexta-feira no gabinete, quer dizer, de segunda não, segunda é dia de reunião fechada, de terça a sexta-feira eu estou no gabinete sempre depois de 11 horas da manhã, né? É sala 503, lá do Palácio Pedro Ernesto, ali na Cinelândia. É um território público, só não pode entrar de bermuda. Então quem for lá já sabe. Na Câmara Municipal, infelizmente, nesse calor que a gente vive, a gente não pode entrar de bermuda, né? Então eu estou lá todo dia e não estou mais cedo, porque quem me conhece há muito tempo, eu sempre tenho que falar isso, né, Giovanni? A frente também, ela foi, só para fechar, a frente ela foi muito importante na minha vida pessoal. Ter uma relação, eu sempre fui um cara ligado à agroecologia, ao meio ambiente, desde que eu me entendo como jovem e militante, desde que eu entrei na Universidade Rural, a minha vida sempre foi em defesa da natureza, dos animais e de uma comida boa. Só que eu, Pedro, particularmente, era o rei da comida de besteira, né? Eu deixava sempre para comer besteira, viver no mundo da besteira, mesmo sabendo que aquilo tudo fazia mal. E eu cheguei a Caximanha de ter 168 quilos, né? E sem cortar o estômago, só comendo comida de verdade, sem tomar nenhum remédio, né? Nenhum remédio, eu não tomei nenhum remédio.
Nenhum, tomou não sei o que, não tomei nada. Eu passei a comer comida de verdade e praticar todo dia 3 horas de exercício. Eu faço todos os santos dias 3 horas de exercício. Eu corro, eu malho, eu faço jiu-jitsu todo dia. E eu já emagreci 70 quilos, só para vocês terem dimensão, em 1 ano e meio. Então, eu recomendo comida de verdade de montão e comecem a plantar, porque eu tenho uma amiga que diz que a gente precisa da pedagogia da enxada. É isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Então agora vamos dar palavras para a Giovana. Pode falar aí, Giovana. Bom, boa tarde. Me chamo Giovana, eu sou lá da Zona Oeste, da região das Vargens, principalmente. Sou artesã, mãe, comunicadora popular, faço parte da Rede Carioca de Agricultura Urbana, que o Pedro falou, e atualmente eu sou suplente no CONSEA, né, e também no Conselho de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural. É um nome complicado, mas enfim. Bom, a minha história aí pela agricultura urbana, ela se inicia assim, desde sempre, né, que eu planto junto com meus pais, né, bem amadoramente, mas eu começo principalmente na questão da luta pela moradia, né. Eu moro numa comunidade ameaçada, né, e assim como a minha comunidade, existem ali na região muitas comunidades, para mais de 30, 40 comunidades ameaçadas, né, ali na região das Vargens, e a gente inicia um processo de entendimento dessas remoções dessas comunidades, né, a partir do entendimento de que ali era um local de agricultura desde sempre, né. Quem vai ali hoje, atualmente, é perceptível, né, como tem um potencial agrícola, né, é algo que dá para se ver nos olhos. E essa agricultura ela não é de hoje, né? A agricultura praticada lá naquela região da Zona Oeste, ela já vem desde sempre. Somos ainda fornecedores, mas antigamente eram dos maiores fornecedores, né? Para o município do Rio de Janeiro e até para outros lugares do estado. O Rio de Janeiro, não sei se vocês têm conhecimento, mas ele é considerado 100% urbano, né? Então, a nossa luta aí pela agricultura, ela começa sua grande pedra no sapato, nessa luta aí pelas políticas públicas, nesse não reconhecimento, né, da agricultura no Rio de Janeiro, né? Apesar de, enfim, principalmente lá para o lado da Zona Oeste, é muito nítido, né, essa agricultura latente. Então, a luta, ela se inicia muito disso, né? São várias peculiaridades, né? Através da Rede Carioca de Agricultura Urbana, a gente começa a ter um entendimento, né, do desenho dessa agricultura, né? Existem agricultores desde a área de baixada ali, como nas áreas dos maciços, né? Ali no caso do maciço da Pedra Branca, mas também no maciço do Mendanha. Enfim, são agriculturas muito antigas, né, tradicionais, também quilombolas em vários locais, e é uma agricultura que ela não é reconhecida pelo plano diretor, não é reconhecida também pelo próprio, hoje, depois de luta dos moradores, né, o plano de manejo do maciço da Pedra Branca, ele já reconhece a agricultura que ali existe, né? Mas, assim, tudo que a gente vai falar de agricultura ali naquela região, a gente esbarra em algo que quando a gente vai em audiências públicas para falar de plano de estruturação urbana para o município, os vereadores, enfim, as pessoas que estão querendo que a cidade cresça, né, eles olham ali como um grande vazio urbano, né? Então eles veem aquela região da Zona Oeste como uma área que o Rio de Janeiro tem para crescer, né? Então, quando eu falo que eu iniciei no movimento da moradia, é porque, além da minha comunidade ser ameaçada, já existem várias situações de remoções, né? E, inclusive, de agricultores, né? Quem não conhece a história da Dona Rita, na colônia,
que perdeu toda a sua plantação e sua casa. Hoje ela mora num pequeno pedaço de terra que a prefeitura prometeu, e até hoje ela tem que plantar no quintal das pessoas, nas praças, procurar onde plantar, porque ela perdeu o seu direito, porque a prefeitura resolveu transformar o quintal dela numa área da Comúngudo, por exemplo. Então, quando eu falo, né, da questão da moradia, quando a gente vai, como é que a gente vai ter uma plantação se o meu vizinho vai construir um prédio do lado da minha plantação e vai fazer sombra na minha plantação? Então, né, o movimento de morar e plantar, né, essa bandeira que a gente levanta, é porque a gente não tem como só plantar, né, a gente precisa morar. Então, atrelar essas duas necessidades, né, é uma estratégia, né, para a gente poder tanto manter, porque a gente entende também que não adianta a prefeitura vir ali na nossa comunidade, remover nossa comunidade e nos dar uma moradia na Minha Casa e Minha Vida que não nos vai contemplar, né? A gente tem pessoas aí que são depressivas até hoje, porque perderam a Dona Rita, a Dona Jane da colônia também, são depressivas até hoje, porque perderam o seu pedaço de terra, ali ela criava os seus animais, ali ela plantava, muitas são artesãs, pessoas que além de plantar ainda trabalham com aquele material ali. Então a defesa do morar e plantar, né, ela está muito nesses costumes de vida, né, que as pessoas têm, e que essa urbanização da cidade ela não vê, né, ela invisibiliza a partir do momento que ela coloca o Rio de Janeiro como 100% urbano. Então, a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que é uma rede que ela junta agricultores, técnicos, pessoas interessadas, né, nessa pauta, consumidores, né, ela se articula ela tenta se articular com várias redes, pela rede ecológica, pela frente parlamentar, pelo Conceia e outros pequenos núcleos. Só ali no subbairro ali das Vargens a gente tem a Associação dos Agricultores, a gente tem Coletivo Hortelã, a gente tem, porque lá a gente fala muito não só das relações agroecológicas, né, que a agroecologia é algo que a gente fala muito, né, não só das relações agroecológicas na terra, né, a gente também fala das relações agroecológicas no mar e na terra, né, porque a Rede Carioca de Agricultura Urbana ela também abraça, né, essas relações no mar, né? E, enfim, a rede ela se articula entre grupos, entre redes, e se articula junto com a frente parlamentar, junto com os conselhos, né? Ao mesmo tempo que a gente está ali fazendo um trabalho de base, né, tentando trazer os agricultores, trazer os consumidores, pensar na organização da feira, pensar na questão do SPG, né, de dar a documentação para os agricultores, como também a rede está pensando nessa articulação com o poder público, voltado para essas políticas públicas e fazer quando ele fala assim, o agricultor era o presidente do Conselho, que a rede está muito assim, tentando trazer o técnico para o agricultor e o agricultor para o técnico, né? A opinião do agricultor, a vivência do agricultor é muito importante, mas o técnico também. Então a rede ela tenta fazer essa articulação, né? E trazer esse tema, né, da moradia, né? Que ele permeia a nossa vida, né? Não tem como a gente falar só de plantar se o trator vai passar em cima da minha porta, né? Então a gente, a todo momento a gente tenta trazer toda essa dinâmica, né? A gente se organiza, as mulheres dentro da rede, elas se organizam em roda, a gente realiza mutirões, a gente está preocupado também com o feminicídio, a gente está envolvendo a agricultora está passando um problema de violência doméstica, a gente também vai envolver isso. Então, toda essa dinâmica entre o morar e o plantar e a agricultura, que passa por essas relações agroecológicas, a rede está tentando se articular e conversar, né? A gente tem, né, como o Pedro falou, algumas frentes de venda, né, algumas feiras, né, que não são só frentes de venda, né? A gente
além da gente plantar, né, hoje, inclusive, a gente estava conversando com a Berla no grupo da articulação, né, que uma das nossas, que a gente, nossa busca não é vir aqui montar uma barraca de produtos apenas, porque a gente tem lá agricultoras que usam de técnicas chinesas de tratamento de saúde, técnicas milenares. Então a nossa busca é a gente estar trazendo todo esse conhecimento para a nossa própria barraca, a gente fazer uma conversa ali entre a pessoa que está comprando aquela erva, fazer aquela troca, né, de experiência, enfim. Então, hoje, no caso, sou conselheira, né, no Conselho de Desenvolvimento Rural, através da articulação do Plano Popular das Vargens, que surge também fazendo enfrentamento aí a políticas da prefeitura, né, de urbanismo para a região. Eu sou conselheira, eu ajudei também no processo de formação, né, do conselho, né. O conselho ele estava adormecido, né, na época do Eduardo Paes, ele ficou deixado de lado. E atualmente a gente, com muita pressão, principalmente do Conselho, desses movimentos da rede e tudo mais, para que esse conselho fosse voltado à pauta, que ele voltasse a funcionar, né? A gente fez conferências nos bairros, a própria rede, as pessoas que estão envolvidas aí com a agroecologia, com a agricultura urbana, fizeram parte desse processo, né, de formação da conferência, né, para que se fosse formado o conselho. Foi um processo assim, muito participativo, né, que a gente conseguiu levar lá, meio que botando o pé na porta, mas a gente conseguia fazer a dinâmica. Eles não queriam que a gente fizesse dinâmica, que a gente fizesse, que a gente tinha que ficar naquela mesa lá, todo mundo sentadinho, a gente ia lá, pegava o microfone, falava uma poesia, porque a gente entende que é isso, né? Não é algo assim separado, que a gente planta ali naquele pedaço de terra e é ali, a gente come aquilo ali. Não, existe toda uma cidade, né? Uma dinâmica de cidade que não nos atende, né? Então, como buscar, né, esses caminhos, né? E a gente vai, né, correndo atrás do que a gente consegue, né? Principalmente se articular em rede, que eu acho que fortalece muito isso, né? E volto a convidar, né? Reconvidar para que as pessoas se aproximem dessa rede carioca de agricultura urbana, porque é algo que eu acho que a gente pode se fortalecer mais e mais, né? Todos os movimentos através dessa rede, para que a gente possa, né, estar cobrando aí tudo que, né, que é necessário, né, para que a gente, o que, não sei, né, qual é a visão de vocês, né, para que a gente, de fato, a gente possa usufruir dessa agricultura, né, porque a gente plantar aqui e a gente ser removido para um bairro distante, né, para a gente isso não é interessante. Então, o direito de morar e o direito de plantar, ele precisa caminhar junto, e é isso aí. Se alguém vai passar, né, para... Obrigada. Arrasou. Obrigado, Giovana, muito bom. E agora vamos dar a palavra para o Paulo, e aí assim que ele terminar a gente pode abrir para essa grande conversa. Bom, boa tarde, pessoal. Vou contar um pouco de duas experiências que eu vivo, né, ligadas à agricultura urbana. Uma delas é uma agrofloresta que eu ajudei a implementar numa praça pública, um movimento um pouco parecido, né, não sei na verdade como foi a organização do mutirão aqui do Olho d'Água, mas é bem similar, assim, é uma praça, uma área aberta mesmo, em Campo Grande, que, junto com outros integrantes do Permacultura Lab, Diogo e a Juliana, que estão ali até, e com moradores da região, né, do entorno da praça ali, e com alguns ex-alunos meus, né, alunos na época, sou professor de biologia, e a gente começou a pensar sobre agricultura urbana, permacultura, né, que é um termo um pouco mais desconhecido e às vezes um pouco mais gringo, né? Então,
mas ele está muito ligado com o movimento da agroecologia também, né? Tem os seus fundamentos ali, são muito similares, só que ele veio da Austrália, então às vezes acaba tendo um distanciamento entre a agroecologia e a permacultura, que é uma coisa que a gente está tentando aproximar também. E aí, com esse grupo de alunos e o pessoal do Permacultura Lab e alguns moradores da região, a gente começou a plantar na praça, né? Pensando muito na alimentação saudável, como conseguir ter acesso a uma alimentação saudável. A gente pensou, cara, vamos começar a plantar, né? E plantar onde? Se hoje em dia está cada vez mais difícil na cidade a gente ter casas com quintais. E aí essa praça é próxima da nossa casa, próxima da escola que eu dava aula, não dou mais. E a gente começou a plantar, né? Muita gente falou assim, pô, mas vocês vão plantar árvore assim, horta na rua, o pessoal vai quebrar, pode destruir, né? A gente tinha esse medo, esse receio, mas a gente achou que valia a pena tentar. Começamos, foi uma experiência, esse início foi muito interessante, que de cara várias pessoas começaram a se aproximar, né? Tinha o seu Miguel, um senhor que morava pertinho da praça, que já fazia isso sozinho, né? Ele plantava árvores isoladas sozinho e não tinha muito sucesso, que é toda a dificuldade que a agricultura nesse contexto, né, ela traz. E a gente foi se fortalecendo, né? Então isso mostra também a força dessa rede, da interação entre as pessoas. Hoje já tem 2 anos que essa agrofloresta existe, né? A gente chama de agrofloresta coletiva do Pistão, porque ela foi criada numa praça onde tem uma pista de skate bem grande, chamam de Praça do Pistão. E desde então está sendo um movimento bem interessante, né? Tem uma área estimada, assim, bem chute mesmo, mas de cerca de 400 metros quadrados plantado, né? Várias árvores frutíferas, a gente já colheu abóbora, milho, mandioca, várias culturas assim, agrícolas mesmo, tem várias ervas também, algumas árvores nativas que a gente também plantou. Então, há 2 anos a gente começou esse experimento, né? Tentar mesmo para ver se dava certo ou não, sem saber qual seria o resultado. E está sendo bem interessante, né? Tem alguns contratempos também. E aí, pegando um pouco da fala da Giovana e do Pedrão, quando a gente começou a se aproximar mais dessa questão da agricultura, da agroecologia, do plantar na cidade, porque é onde a gente está, a gente buscou se aproximar da Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? A Redical. Às vezes a gente ouve o pessoal falar Redical, não sabe o que é a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que é um movimento, como eles falaram, que abrange, né, vários grupos, vários coletivos, e a gente percebeu a importância da gente estar junto, né, aprendendo com eles que já fazem agricultura há muito tempo, né, aprendendo com os agricultores que vivem da agricultura há gerações, né. Então, como eles falaram também, o Rio de Janeiro, o plano diretor da cidade do Rio, considera que não existe área rural no Rio, mas existe a prática, e nem a prática da agricultura, né? Só que a agricultura já existe há, sei lá, décadas, centenas de anos. Ela sempre existiu aqui no Rio e ainda existe em algumas regiões. Então, Campo Grande, né, a Zona Oeste, como ele falou, tinha essa grande produção de laranja. Fora isso, a gente tem até hoje diversos agricultores familiares resistindo contra a especulação imobiliária. Então a gente, quando começou esse movimento, a gente vem mais da academia, né? Então eu, o pessoal, todos os integrantes do Permacultura, a gente não tem essa base agrícola, né? Nossa família não é de agricultores, a gente vem muito mais da faculdade de biologia, eu fiz na UF, então o pessoal da Unirio, da UFRJ, o UERJ. Então a gente vem da academia, que muitas vezes acaba falando com ela mesma, né? Fechada ali nas suas teorias, nas suas falas, e aí veio meio que uma vontade muito grande nossa de extrapolar um pouco essa teoria e ir para a prática. Então a gente começou testando, já começamos a nos aproximar da Redical,
né? Então, desde o início a gente está nessa, hoje em dia a gente já está bem próximo da Rede Carioca. O Permacultura Lab, com o Diogo e eu como suplente, estamos fazendo parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Agriculturas. Então, a gente está buscando somar, né? Fortalecer essa rede também. Então, esse é um ponto, né? Uma experiência aqui só para resumir. E uma outra experiência muito interessante também, que como o nosso colega perguntou aqui, sobre a relação das hortas escolares, né? E a agricultura urbana e tal. Uma outra experiência que eu venho trazer é um projeto que o Permacultura Lab desenvolve, começou a executar esse ano, que é chamado Projeto Escola Permacultural. Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre o conceito da permacultura, não sei se todo mundo aqui sabe bem, assim, tem noção do que é. Acredito que muitos sim, mas com certeza tem alguém que não. Depois a gente fala sobre isso. Mas o projeto Escola Permacultural, a gente criou uma disciplina de permacultura no currículo escolar de um CIEP, na Zona Oeste do Rio. Então, numa escola em Paciência, no bairro de Paciência, que fica depois de Campo Grande, indo para Santa Cruz, a gente conseguiu criar essa disciplina e a gente pegou as bases da permacultura, né? Tem um curso de formação em permacultura, que é o PDC, ele tem um currículo básico que é aplicado no mundo todo. A gente pegou a base do PDC, adaptou ele para ser trabalhado durante um ano letivo numa escola, né, com estudantes de 14, 15, 16 anos em média. Então, a gente está trabalhando com 2 turmas da primeira série do ensino médio, durante todo o ano. Começamos na primeira semana de aula mesmo, lá em fevereiro. A gente tem 2 tempos de aula com cada turma. Então, toda terça-feira à tarde, a gente tem 2 tempos. E nessa disciplina, a gente tem alguns módulos. A permacultura não é só agricultura, não é só agroecologia, né? Assim como a agroecologia também não é só agricultura, né? Mas, enfim, esses módulos da disciplina de permacultura, a gente fala sobre economia, finanças, sobre saúde e bem-estar, fala sobre a parte de arquitetura também, mas também sobre agroecologia e sistemas agroflorestais. Então tem um módulo da disciplina que é sobre isso. E como é um CIEP que tem uma área imensa, assim, uma área externa muito grande, a gente trabalha muito a prática também. Então nós implementamos um sistema agroflorestal junto com os alunos, né? Trabalhamos toda a parte teórica de agrofloresta, eles planejaram o SAF, cada grupo planejou um canteiro, a gente debateu qual seria o melhor de fazer. Fizemos a maioria em linha, como convencional, né, com o consórcio de espécies lá, mas tem também um canteiro em espiral, né, um canteiro circular assim. Então, isso é muito interessante poder criar, né? A escola é um espaço de criação, de transbordar essa criatividade que está dentro de todo mundo. E com essa disciplina a gente consegue ter isso, né? Então, para nós que somos os professores da disciplina, é muito, muito rico, é um prazer muito grande estar participando disso. E para os alunos também a gente está tendo um retorno deles muito positivo. Então, lá a gente está plantando, né? Criamos 5 ou 6 canteiros de 10 metros de comprimento, mais esse canteiro em espiral grandão, né? Então, a gente está trabalhando a agricultura dentro da cidade, na escola. Então, esse movimento de hortas escolares, ele já existe há muito tempo, né? Não é nenhuma novidade, mas como o Pedro falou, muitas vezes ele acaba sendo mais uma demanda para o professor, principalmente professor de ciências, né? Então, entre todas as outras demandas que ele já tem de dar aula, preparar a aula, fazer prova, corrigir prova, participar de conselho de classe, tudo isso, ele ainda tem que dar conta de cuidar da horta com os alunos. Então, isso é muito complicado, né? Muitas vezes tendo que cumprir a sua carga horária em mais de uma escola, né? Então, o professor da rede municipal, da rede estadual, às vezes ele dá aula em 2, 3 escolas. Então, ele sai de uma escola, pegar em Paciência, e dá aula depois, sei lá, em Jacarepaguá. Então, é uma loucura.
a coisa não funciona de verdade. Lá, nesse CIEP, a gente está conseguindo ter uma coisa mais concreta, com maiores resultados, porque a gente conseguiu esse tempo específico, né? Então, na carga horária dessas duas turmas, eles têm dois tempos semanais para trabalhar a permacultura e, com isso, a agricultura também. Então, a garantia desse tempo e dessa carga horária, né, do espaço e do tempo, permite que essa prática seja mais efetiva, que a gente possa debater, que a gente possa planejar, que não seja só uma atividade de gente, vamos trabalhar na horta, então tá aqui as mudas, né, vocês vão plantar assim, e aí daqui a pouco, sei lá, muitas vezes acaba morrendo porque ninguém rega, enfim. Né? Então, os alunos voltam 2 meses depois para colher aquele meia dúzia de alface que plantaram ali, né? Murcho já, seco. Né? Então, é uma coisa que dessa forma não funciona. E aí, como que tá de tempo aqui? Pode fechar? Tá. Beleza. Então, eu vou deixar para falar um pouco mais, né, se surgirem com o debate que vai surgir, mas só para contextualizar rapidinho, como que a gente conseguiu esse tempo, né, como que a gente conseguiu inserir uma disciplina numa escola, na grade curricular de uma escola? A gente só conseguiu isso porque esse CIEP é um CIEP que tem horário integral. Então, o projeto do CIEP original, da década de 80, é integral, né? Então, é uma educação em horário integral. Hoje em dia, a maioria dos CIEPs funciona em horário regular, né? No turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, com turmas diferentes. Só que alguns ainda têm esse horário integral. Então, esse CIEP tem horário integral, e aí tem uma disciplina que se chama Estudos Orientados. Acho que é isso, Estudos Orientados, tem algumas outras, que você consegue trabalhar outros conteúdos. Então, a gente veio desde o ano passado, trocando com a direção, fazendo esse planejamento, e no início desse ano a gente começou a executar esse projeto de permacultura, disciplina de permacultura. Então, é isso, abri agora para a roda e a gente continua a conversa. Obrigado, Paulo. Eu acho que foi legal, muito interessante para falar de coisas muito importantes nessa roda, né? O trabalho de um aspecto legislativo frente ao executivo, que muitas vezes não apoia, e cada vez menos parece que vai apoiar menos ainda, mas tem um trabalho a ser feito em um desses poderes, é o legislativo, com essas frentes para auxiliar essas redes, né? Todos esses processos que vocês vêm catalisando e que dão força para as nossas redes, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que todas elas envolvem uma forma de resistência, e não é uma resistência por resistir somente por negar o outro, não. É uma resistência propositiva. Inclusive, a gente ouviu isso aqui ano passado, nessa conversa, alguém colocou isso, muito bem colocado. Eu trouxe essa ideia da resistência e a pessoa complementou, uma resistência propositiva. Em nenhum momento a gente pensa em ficar parado, mas pensa em trabalhar para uma transformação. Então, quando você vê um cenário do Rio de Janeiro, onde 100% do Rio de Janeiro é urbano, quando não é, na realidade, a gente tem que se colocar em movimento para construir algo diferente. E mesmo que a gente entenda que a maior parte do Rio de Janeiro é urbano, a gente também tem que virar a chave e perceber que dentro do urbano nós somos natureza ainda, nós somos animais. Aonde a gente estiver, a gente tem que plantar nosso alimento. A gente tem que favorecer redes de produção de alimentos de verdade. Né? Então, por isso que no centro da nossa roda hoje, a gente tem essas sementes crioulas. Então, a proposta é que ela esteja no centro do nosso debate, porque o plantio vai mover todos os nossos processos. E ao final dessa roda, a gente vai convidar todos vocês a poderem trocar, quem tiver sementes para trazer e quem quiser pegar sementes também, a gente vai fazer isso ao final da roda. E uma coisa que eu anotei, infelizmente eu não plantei agora, plantei mais cedo, mas uma coisa que eu anotei que é muito legal é que é um trabalho difícil, todo mundo falou aqui de um trabalho árduo, é um trabalho de teimosia, né? Acho que ninguém usou essa palavra, mas a gente vive essa teimosia diária, é aquela horta que uma planta morreu e replanta, alguém pegou alguma coisa, a gente replanta, um grupo se contrapôs a uma ideia e a gente fica ali trabalhando para alterar. Então, é um trabalho difícil, é trabalhoso, mas não é impossível. Então, eu sinto que cada vez mais esses grupos vêm sendo cada vez mais teimosos. E aí, por isso, a gente continua conseguir esse sucesso nas nossas ações. E dessa forma, a gente, se olhar para trás e ver o que já foi sendo construído e aonde a gente já alcançou,
a gente percebe que a gente viveu utopias realizáveis. Quando a gente olha para trás, lá para o mutirão, na verdade para frente, na diagonal, e há 2 anos atrás não tinha nada plantado ali, a gente precisou de uma retroescravadeira para descompactar o solo, porque a enxada não entrava, a cavadeira não entrava, só uma retroescavadeira dava conta disso. Hoje a gente olha grama, a gente olha espécies com extrato já de 2 metros, 3 metros, altura, alcançando essa altura de 3 metros, várias espécies diferentes. A gente sonhou com aquilo há 2 anos atrás, e hoje, depois de 2 anos, tem uma vegetação lá cada vez melhor. Então, quando a gente se dá conta, a gente fala, cara, a gente está vivendo de fato utopias realizáveis. Essa ideia de que utopia não é realizável, é uma coisa do sonho, isso é mentira. Bota isso na cabeça, se junta com seus amigos, seja teimoso, construa a sua realidade. Quando você olhar para trás, você vai ver que você realizou um sonho. Você realizou e você viveu de fato uma utopia realizada. Então, eu acho que tudo isso que vocês trazem é a expressão disso e todos trazem esse trabalho diário, né? Todo mundo deixou os convites para todos se conhecerem, se conectarem, porque esse trabalho não para em nenhum momento. Inclusive, a gente já sabe até a sala do Pedrão, né? Se a gente precisa bater lá na sala dele, a gente pode bater lá na sala dele, então acho que isso é muito legal. Agora vamos abrir então para os debates, eu vou soltar esse microfone para quem quiser falar, e aí eles vão respondendo, tá bom? Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns pelas 3 maneiras de abordagem, foi muito elucidativa. Eu vou trazer um outro setor aqui que foi muito abordado, eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer a diferença, cada um como voluntário. Então, eu sou advogado, sou empresário, sou funcionário público aposentado e estava com um tempo ocioso. Então eu falei, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para melhorar um pouco essa ociosidade? Alguma coisa que ele falou de plantar e mudar a realidade. Então eu me candidatei como voluntário numa organização chamada Cruzada do Menor, que ela tem 4 creches, 3 aqui na cidade do Rio e uma lá em São José. E a Cruzada, ela tem um trabalho que transcende só a creche e o idoso que está lá. A ideia é que transfira para as famílias das crianças o trabalho que está sendo feito lá nessas instituições sociais. Então eu me candidatei, por isso que perguntei até para o Pedro, da questão das hortas nas escolas, porque eu me prontifiquei como voluntário, sempre gostei muito de horta, tenho no meu condomínio, só eu praticamente planto, ninguém colhe, só eu mesmo. Mas eu adoro isso, eu me prontifiquei com a Cruzada a melhorar as hortas das creches. E a ideia lá, como eu falei, não é uma coisa só de cuidar, mas é a criança, desde a parte dela de 3, 4 anos, ela começar a plantar nas sementeiras. Todas as creches, ela tem um encarregado de jardinagem que orienta as crianças a regar e tudo. Então, a ideia é essas crianças regarem, plantarem na sementeira, tirar da sementeira, depois regar, depois cuidar da questão até de pragas e depois colher e comer no almoço e no jantar. Então, esse meu relato é mais dizer assim, todos nós estamos aqui, podemos, como ele falou, mudar a nossa realidade. Existe o trabalho voluntário, a gente pode fazer alguma coisa diferente. É uma sementinha que eu estou fazendo, mas aquelas 650 crianças das creches vão levar um legado para suas famílias. E elas vão aprender, não a gente não vai dar o peixe, a gente vai dar a rede, vai explicar como faz e elas vão participar de todo o processo. A Cruzada do Menor, ela tem 4 instituições hoje no Rio, que é a Casa Emílio Macai na Freguesia, a Casa Leilá em Rachoeiro, o Plantando Amanhã no Shopping Nova América e a Casa das Lu, que é lá em São José do Rio Preto. Ela é patrocinada parte pela Prefeitura do Rio de Janeiro e a rede shopping, a Ankara Vanhoé, que ela tem 30 shoppings no Brasil, ela participa com 70% desse custeio. E existem muitos voluntários, é realmente um trabalho muito bonito e já tem 21 anos. Então acho que é importante esse trabalho que eu falo, a gente pode mudar a realidade, é um grão numa praia, né? Um grão de areia, mas acho que é importante eu falar do meu trabalho. Eu estou muito feliz, é um trabalho que eu estou começando há alguns meses, mas as criancinhas hoje já estão começando a tirar da horta, né? Eu até anotei aqui que a gente hoje já tem tomate, tem alface, tem rúcula, tem beterraba, quiabo, rabanete, então elas colhem e vão comer aquilo no jantar e no almoço delas.
É um trabalho diferenciado e eu estou explorando isso, que todos nós podamos mudar a nossa realidade como voluntários. Entendeu? Eu tenho meu tempo lá como advogado, como empresário, mas eu separo algumas horas toda semana para ajudar nisso. Então nós podemos mudar a realidade. É uma coisa pequena, mas eu acho que é válido e cada um aqui pode. É só pegar umas horas por semana, fazer, como ele falou, um trabalho voluntário na praça também, a gente pode fazer. Não podemos só esperar os órgãos públicos fazerem, a gente tem que dar a nossa parte. Muito obrigado. Vamos fazer bloco de duas perguntas, 2 comentários, só para a gente poder otimizar, tá? Eu me chamo Alexandre Pessoa, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz. Lá nós coordenamos a Feira de Agroecologia Josué de Castro, Sabores e Saberes. Nós vamos estar, inclusive, no seminário das 3 horas, Alimento... Comer é um ato político. Mas eu tinha 2 perguntas. Uma que eu acho que seria importante, se vocês pudessem falar, para além das ações individuais que são importantes, quais são os sujeitos políticos que podem construir a rede de agroecologia? Ou seja, são os agricultores do campo, da cidade, são os ambientalistas, são a academia, quem mais? Quais são? Não sei se vocês já têm mais ou menos isso mapeado, que pudesse explicitar para mostrar que essa rede ela é ampla, na medida que tem vários grupos sociais com trajetórias e experiências distintas, mas que podem convergir numa perspectiva de agroecologia, de agricultura urbana. Eu acho que esse mapeamento é muito importante. A gente faz isso em sala de aula com os alunos, mas eu queria que vocês exercitassem isso para nós. Quem somos nós aqui? Se fala do Conceia, que são profissionais da saúde estratégico, mas eu não sou da área nutricionista, eu sou engenheiro de saúde pública e percebo a importância de aprender mais com o Conceia e com vocês, para a gente ver o que são essas redes e esses nós necessários. A segunda pergunta é com relação às hortas, urbanas. Lá em Manguinhos a gente tem uma horta que foi feita, que começou pela gestão da UPP, e aí você vê como é que a coisa vai enviesada, que se dizia que era a maior horta da América Latina. Eu não sei se é, mas eu sei que ela tem um monte de questões que os moradores perguntam, inclusive para nós. Assim, os moradores parece que não comem, tem problema com relação ao sono. Eu liguei para a subsecretaria da prefeitura para perguntar informações sobre o projeto, para poder fazer uma análise crítica. Eu não tive nem resposta, velho. Então, assim, como é que a gente pode verificar se aquela tecnologia avança, não avança, a quem se destina? Aí vem as inundações, destrói tudo aquilo e tem lixões do lado, cara, contamina tudo. E aí a pessoa se alimenta no dia seguinte. É um problema de saúde pública ou não é? Esse é um exemplo negativo que nós temos que saber responder e ainda não respondemos. Estou puxando a brasa para minha sardinha. Agora, Piauí tem hortas urbanas em escala que estão fazendo transições agroecológicas. Eu sei da de Piauí, já pedi o projeto, ser uma das coordenadoras de lá para a gente avaliar. Me parece que Curitiba também tem. Existe algum documento que dá um inventário disso, nessas escalas um pouco maiores? Eu estou falando na perspectiva da análise multi-escalar. Assim, não que tenha que tudo ser escala grande, eu acho que até é um problema ter escala grande. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a micro e mesoescala numa perspectiva de habitação saudável e tal.
Agora, também tem escalas, essa do Piauí, que tem uma reflexão de urbanização, que as áreas que ocupam são áreas enormes. Vocês têm referências disso também? De como é que se dá no país? Obrigado. O Alexandre, vou começar por você, entendeu? Aqui tudo ainda está num processo de muita construção. Primeiro que a política pública aqui foi de destruir o que existia de agricultura para se dar um papel de urbanização. E isso aconteceu no processo da ditadura militar. Vamos lembrar que Campo Grande até os anos 70 e Santa Cruz eram áreas rurais. A industrialização, a destruição da Baía de Sepetiba, ela é uma estratégia da ditadura militar. Casa da Moeda, Cozigua, todas essas coisas foram construídas como uma estratégia, um polo que era um polo de agricultura e um polo turístico, ser transformado num polo industrial. Foi uma estratégia política de urbanização colocada pela ditadura militar nos anos 70 naquela região. Então aquela região, assim, pegando a Zona Oeste, deixa de ser uma zona agricultável e passa a ser todo mundo pagador de IPTU. Vem a construção do plano diretor, a constituinte municipal e reconhece a cidade do Rio de Janeiro como 100% urbana, assim como Petrópolis também, Nova Iguaçu, apesar de terem áreas rurais, são considerados 100% municípios urbanos. Não é uma característica do Rio de Janeiro isso, E aí, quando a gente pensa em dimensão, de quanto está isso, o tamanho daquilo, isso é um estudo que esse conselho que foi criado agora, o Conselho de Desenvolvimento Rural, o Conselho de Política Agrícola e Desenvolvimento Rural, que foi recriado agora, vai construir isso. A gente não tem dimensão de nada disso, a gente nunca teve políticas de agricultura na Câmara Municipal, isso é um processo que está acontecendo agora. Isso tudo é muito novo, essas articulações de agricultura urbana na cidade do Rio de Janeiro, elas são jovens no sentido das pessoas que estão constituindo e jovens no tempo delas. Então, assim, para você ter dimensão, a gente conseguiu, nessas conferências, foram 5 conferências nas áreas de planejamento da cidade, A maior conferência foi aonde? Em Campo Grande, Foi enorme a conferência de Campo Grande. A gente fez uma conferência municipal, onde a gente tirou o Conselho Municipal, e para você ter dimensão, a gente conseguiu colocar nesse Conselho todos os movimentos sociais que estavam inseridos ali, e todos os movimentos sociais com campo ideológico, do nosso campo, que está aqui. Todos os 10 representantes titulares do Conselho de Desenvolvimento Rural são do nosso campo. A gente conseguiu botar esses meninos no Conselho. Eles estão lá sentados, eles são titulares do Conselho. A Permacultura Lab tem um assento dentro do Conselho, assim como a Associação de Moradores. Então, assim, tem os agricultores, tem os jovens intelectuais, isso é uma articulação nossa. E mais uma coisa bacana que a gente conseguiu inserir, que não existia no outro conselho, Alexandre, foi inserir a frente parlamentar, e não a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Quem está inserido como poder público nesse conselho é a frente parlamentar. E isso significa ser o 5, o representante. Um cara do nosso campo, um cara da nossa luta. Então, assim, hoje esse conselho que vai construir essas políticas públicas, que vai pressionar um governo de direita, um governo de extrema direita como o do nosso município, é um conselho forte da sociedade civil. Então, esses são os caminhos. Experiências de agricultura urbana, de lei, Curitiba é uma vanguarda, Florianópolis tem uma lei incrível, São Paulo, eu que tenho pesquisado a legislação, São Paulo tem uma lei maravilhosa, o Piauí é a vanguarda na agricultura urbana. Se a gente tem que pensar em alguém que pensa em vanguarda da agricultura urbana, hoje o Piauí é uma vanguarda nesse modelo, Teresina é uma vanguarda nisso, em termos de política pública. São políticas públicas que a gente tem se espelhado. E aí agora, te respondendo a história da escola. Eu sou oriundo da escola,
Eu sou professor com muito orgulho. Se tem algo que eu tenho muito orgulho nessa vida e encho a minha boca é de ser professor. Professor de 5ª a 8ª série, ou de 6º ao 9º ano. Eu sou da antiga, então eu comecei dando aula na 5ª série. Professor de ciências. E quando eu entrei na escola, professor da escola pública, eu imaginava que eu ia fazer a revolução agrícola no planeta Terra. Entendeu? Que eu ia fazer acontecer, que meus amigos professores de sala de aula iam ser todos os meus companheiros, e aí eu me deparei, companheiro, com uma realidade muito dura e crua. A escola é um bando de indivíduos, algumas escolas podem ser até diferentes, mas a maioria das escolas é um bando de indivíduos que trabalha igual um louco, que não tem só um emprego, né? Eu vinha o Mauricinho, né? O Frufruzão, e me deparei com uma realidade de pessoas que tinham 4, 5 empregos. Então, assim, a gente pensar em horta, em escola, tem que acontecer igual tem uma creche aí, que tem um profissional que é contratado para fazer isso. Entendeu? Tem que ter um jardineiro, Antigamente, no município do Rio de Janeiro, existia uma disciplina chamada técnicas agrícolas, né? Tem ainda muitos professores de técnicas agrícolas no município do Rio que estão dando aula de ciências, porque essa disciplina não existe mais. Então, assim, precisa para a gente fazer horta na escola não só da ação voluntária, né? Precisa ter um processo dentro da escola que todo mundo na escola consiga compreender a importância didática que tem aquela horta. Que o professor de matemática pode dar aula ali, que o professor de português pode dar aula ali, o professor de história pode dar aula ali, o professor de geografia pode dar ali. E aí sim vai fazer sentido. E a horta é um instrumento da educação ambiental, que não pode nunca, diferente da permacultura, ser uma disciplina. A educação ambiental só vai funcionar, assim como a horta escolar, ela só vai funcionar se ela for um processo que acontece entre todos dentro da escola. Vai desde o cara que abre o portão até a tia Teteca que virou a diretora e se acha a mulher mais incrível do mundo que dirige uma escola. Entendeu? Ela é até incrível, mas ela não é a mais incrível do mundo, nem vai dizer para mim como eu vou dar aula de sala de aula, que é o que acontece muito na vida da gente, que é educador. Então, assim, eu sou o maior fã da horta na escola, mas desde que a escola inteira esteja inserida. E aí fica muito difícil a gente fazer esse tipo de coisa. Eu te digo que eu aprendi muito, eu tenho 30 anos de sala de aula. E eu apanhei muito para me tornar esse educador que eu sou hoje, assim, e ter coragem de falar esse tipo de coisa. Passo para vocês, meninos. Creche, eles participam do processo. E a ideia, como eu falei, não é só a criança plantar, é a questão da educação, de ensinar a pescar o peixe. Então a criança participa de todo o processo, desde a sementeira até recolher, cuidar contra lagarto, tudo. Então a ideia é que a criança participe e ela vai comer aquilo que ela plantou. Agora, como eu falei, existe uma coordenação, todo mundo, eu vou toda semana em cada uma das funções. Eu consigo também passar o que eu aprendi na minha vida, as sementes que eu levo diferenciadas. Existe toda uma interatividade entre todo mundo para a criança levar aquilo para si e levar para a família. Então é um trabalho que transcende só a criança. Sobre a situação, né, que perguntou a situação atual aí do município, na atual pesquisa do IBGE, através inclusive aí dessas articulações, dessas pressões, né, já existem vários agricultores do município do Rio de Janeiro que estão dentro do mapeamento do IBGE, né? Não foi, eu participei lá da apresentação do pessoal lá do IBGE, apesar deles, né, enfim, eles falaram que tinham quase nada de verba, mas que eles conseguiram fazer o levantamento no Brasil.
e já existem vários agricultores que estão dentro desse mapeamento aí do IBGE aqui no município. Só para complementar esse dado da Giovana, são cerca de 1.000 famílias hoje no Rio de Janeiro que são agricultores urbanos, dados do IBGE. Pessoal, vamos abrir para mais 2 perguntas, então. A pergunta, acho que um pouco para o Pedro, para a Giovana. Minha família tem uma pequena propriedade rural, em São Pedro da Aldeia, e é numa zona limítrofe ao Parque Estadual da Costa do Sol, que é uma das unidades de conservação que foi demarcada pelo Google Maps, né? Você olha a imagem do satélite, vê que está verdinho, demarca, atropela todo mundo, não indeniza ninguém. Assim, acho que as pessoas da cidade geralmente não sabem que esses processos acontecem, mas eles acontecem. E eu estou muito feliz de estar aqui porque eu acho que eu estou vendo alguns diálogos que mostram, algumas falas que mostram uma coisa que eu acredito que seja possível, né? Na verdade, meio ambiente, produção de alimento e cidade não nasceram separados, a gente que separou essas coisas no processo de construção urbana moderno, né? E hoje você tem diversos lugares do mundo, inclusive, principalmente em países desenvolvidos, com renda per capita mais alta, que a gente está descobrindo que a fronteira é o inverso disso, a gente juntar de novo essas coisas. E aí vem a minha pergunta, adaptada para o município do Rio de Janeiro, no centro da cidade, uma zona de proteção ambiental gigantesca, que é a Floresta Nacional do Tijuca, mas um pouco mais na área periurbana, maciça da Pedra Branca e outras áreas de conservação. Qual é o caminho para a gente conseguir construir nessas zonas periurbanas uma fronteira de transição entre o ativo ambiental que a cidade quer, a população quer que exista, que a cidade, que a sociedade quer ter, e um modelo de cidade que esteja permeado pela natureza, pela agricultura. Eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês dois, porque se por um lado é verdade que a especulação imobiliária é sempre uma pressão constante sobre isso, e é natural que seja, porque ele olha para uma área que está absolutamente abandonada, que é a maior parte dessas zonas de transição, dessas unidades de conservação. Então o cara quer comprar aquilo muito barato e depois mudar na força ali. Mas por que a gente não constrói uma regulação para dar os incentivos corretos, para ter os tipos de empreendimento corretos? Então talvez para, ao invés de eu fazer na Minha Casa Minha Vida, desalojar as pessoas, eu ter uma vila popular, um espaço para as pessoas fazerem agronomia, fazerem agricultura lá, o paisagismo, que geralmente tem esses conjuntos, está relacionado à produção de alimento, etc. Acho que eu queria ouvir um pouco a história da Giovana, que eu vejo que essas tensões estão presentes na trajetória, e o Pedro tem que trabalhar com essa regulação, se for outro vai ajudar. Vamos então fazer a última pergunta, pelo menos a penúltima. Oi, me chamo Lucas Manuel, sou estudante e eu compro muito esse discurso de vocês, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que trazer toda essa coisa do cidadão se engajar com o plantio na agricultura urbana e tudo mais, mas eu queria saber se existe algum desafio legal, se existe alguma burocracia pela qual tem que passar, ou se eu, como cidadão, posso simplesmente ir, por exemplo, a um terreno degradado, que está ali, um rio que está poluído, que está com as margens sujas, eu posso limpar e plantar eu mesmo, ou se amanhã ou depois eu posso ver que esse trabalho vai acabar sendo retirado por alguma outra coisa, se na verdade eu posso acabar multado. Só deixar essa consideração. Então, comentar primeiro a pergunta, qual é o seu nome? Marcos. Fala do Marcos. Isso da criação de unidades de conservação e essas unidades de conservação serem criadas de uma maneira artificial, né, porque não considera o contexto real de cada local.
Então esse é um problema que a gente tem no Brasil inteiro, né, desde que foi criado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Por quê? As unidades de conservação de proteção integral, que são os parques, tem as reservas, tem algumas categorias que eu não me recordo agora todas, elas não permitem a presença do ser humano dentro das unidades de conservação. De maneira... O pesquisador pode. Então, assim, de maneira geral, não permite a presença do ser humano, com exceção para a prática de pesquisa e algumas outras coisas autorizadas, assim. Mas, em geral, não permite que pessoas morem dentro dessas unidades de conservação. Só que a gente tem diversos exemplos de populações tradicionais, de agricultores, quilombolas, caiçaras, que já vivem nessas unidades de conservação há décadas, há centenas de anos, de repente, e que a unidade foi criada, né, sei lá, década de 70, a primeira lá do Parque de Itatiaia, 80, 90, as unidades de conservação vão sendo criadas em cima de uma área em que já tem populações que, muitas vezes, são essas populações que garantem que o ecossistema seja conservado ali. Né? Então, esse é um problema gravíssimo. Né? A gente tem, como você falou, o Parque da Costa do Sol, na região dos lagos, tem o Parque da Pedra Branca, que tem diversos agricultores tradicionais dali, quilombolas. A gente tem esse problema na reserva da Joatinga, no sul do estado, em Paraty. Né? Então, é um problema que se repete e, assim, a meu ver, uma maneira da gente começar a resolver isso é criar um plano de manejo que respeite essas populações. Né? Só que aí a gente entra numa briga política muito grande, né? Porque quem são os representantes que estão ali dando as cartas, né? E, enfim, é um problema muito complexo. Mas, a meu ver, a minha análise sobre isso é essa questão. Eu vou te contar uma história rapidinho, assim. Foi criado o Parque Nacional do Jaú, que era até 10 anos atrás o maior parque do Brasil. O Jaú foi criado nos anos 70. E a implantação do Jaú começou no final dos anos 90, início dos 2000, começou a implementação do parque. E a primeira coisa que eles fizeram foram tirar a população que vivia dentro do parque, lá no Jaú, né? Lá na Amazônia. E hoje tem uma favela em Novairão, que é a cidade mais próxima do parque, da sede do parque. Essa população virou os favelados. Então, dentro da Amazônia tem favelado porque foram expulsos por uma criação louca, né, de as pessoas andarem no helicóptero e criar parque. Né? Esse modelo de conservação, né, de uso integral, como é chamado aqui no Brasil, parque, reserva biológica, reserva de fauna, área, essas coisas, elas excluem o ser humano. Eles acreditam, essas pessoas que acreditam nesse tipo de unidade de conservação, acreditam que o homem é que é o problema, e não a lógica do capital. Né? O problema da destruição da natureza não é a minha presença humana, é a presença do capitalismo. E assim, capitalismo não rima com conservação da natureza, nem rima com agroecologia, não rima. É algo que não cabe. O Parque do Sol é um parque que foi criado agora, nos anos 2000, mas que vem da estratégia das pessoas que têm esse tipo de cabeça. Né? Acha que o humano é o problema e criou o parque assim, com GPS e sem... Por quê? A unidade de proteção integral, ela não exige tanta consulta pública, eu não preciso chamar as pessoas para discutir. Eu vou e faço na canetada. Entendeu? Então, assim, a solução, o Paulo já colocou, plano de manejo. A outra solução que eu te recomendo é você, como morador, como proprietário de terra, que vá participar do conselho gestor do parque. Vá começar a emitir opinião, entendeu? Porque esses parques de papel, o maior exemplo é o primeiro parque, que foi criado em 1937,
né? Que até hoje é um parque de papel, que é o Parque do Itatiaia, que não resolveu até hoje os seus conflitos de território. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente não... A solução não é a proteção integral, a solução é um novo modelo de desenvolvimento, mas a gente tem que agradecer o SNUC. O SNUC está aí, nos próximos anos tem muito dinheiro ainda para a conservação da compensação ambiental, está sendo criado um fundo, um monte de coisa. É sempre bom a gente lembrar que a compensação ambiental em unidades de conservação só vai para a proteção integrada, né, integral. Então, a gente não vai ver APA, um monte de... Eu, Pedro, particularmente, sou fã de APA. Eu acho que o maior instrumento de proteção ambiental que a gente tem é uma APA. A área de proteção ambiental é o negócio. Se tem um bom conselho gestor, aquilo funciona lindamente. Agora, te respondendo. Hortelão, pessoa que faz horta, é um desobediente civil, entendeu? Então, assim, se a gente for esperar qualquer coisa de qualquer prefeitura, de qualquer partido, vai ser sempre uma negativa ao cidadão. E a desobediência civil é a maior estratégia que a gente tem na nossa vida, querido. Eu sou um sujeito da desobediência civil, eu acredito nela profundamente. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Se vier reclamar, a gente continua fazendo e resiste. Até a hora que a gente conseguir resistir. E assim, aí eu te digo, participar da Rede Carioca de Agricultura Urbana vai te fazer mais forte, vai te dar mais aliado para tu fazer essa tua ocupação desse território que você quer plantar comida. Entendeu? É assim que o povo fez lá na General Glicério, e tem uma horta lá. Saca? Resistindo, se mantendo. Então, o caminho é a resistência. E só para concluir, eu acho que, assim, a grande revolução que eu acredito, e está meu amigo Cid aqui para concordar comigo, que eu falo disso há muito tempo, é acabar com o supermercado. A hora que a gente entender que nós somos os consumidores, nós compramos, e a gente entender que a gente tem que fortalecer aquele cara que produz comida. Então, assim, uma das estratégias que eu acho mais bacana na vida chama-se CSA, consumidores que sustentam os agricultores. A hora que a gente entender que a gente tem que parar de ir ao supermercado e sustentar aquele agricultor, e sustentar no sentido de, na hora que choveu, ele ficou sem comida, tu vai ficar sem comida também, camarada, porque ele está no prejuízo e você precisa fortalecer aquele sujeito que tomou uma enxurrada, perdeu tudo. Então, é hora da gente estar lá fortalecendo aquele cara que está na terra. Esse é o caminho. Isso é a revolução, entendeu? Aí a gente vai conseguir mudar esse mundo que a gente tanto quer mudar. Na hora que a gente começar a entender que a gente tem que comprar direto do agricultor. Porque é muita sacanagem um agricultor trabalhar igual um louco e um pé de alface custar 15 centavos para ele. E você comprar um pé de alface a R$3. É muita sacanagem com o agricultor, cara. Enquanto isso acontecer, nenhum jovem vai querer ficar no campo. E o jovem que faz agricultura urbana, assim como eu, é porque se encantou, ou porque cresceu num sítio. Eu sou cria do sítio do vovô, saca? Eu fui fazer agricultura porque eu sou cria do sítio do vovô. Eu tinha um avô super incrível que tinha um sítio e que eu cresci naquele sítio, mas eu sou o moleque do apartamento, entendeu? Que se eu não tivesse tido aquele contato diário com a natureza nas férias, jamais eu seria esse sujeito que eu sou hoje, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é se rebelar e fazer. Vai lá, rebela e faz, cara. Espera ninguém, não. Só um momento. Eu sou síndico e tenho uma horta comunitária no meu prédio. São 24 apartamentos. Tudo 0800, alface, tomate. Só dois moradores estão lá em terra. De graça. Prefere comprar no mercado. Em cima do edifício, só 2. Falando aqui um pouco, né, respondendo aqui o rapaz ali, bom, lá na região lá da Zona Oeste das Vargens, a gente, com essa investida aí da prefeitura, os planos de estruturação urbana, né,
a gente se organizou numa articulação que a gente chamou de articulação do Plano Popular das Vargens, né? Inspirados na luta da Vila Autódromo, do Plano Popular da Vila Autódromo, né? No exemplo deles, né, de resistência. A gente, com a ajuda aí das universidades, de algumas universidades, principalmente o pessoal do IPUR e do ETERN, a gente, através de várias reuniões de articulação em rede, a gente tinha representantes de quilombolas do Camorim, do Cafundá Astrogilda, agricultores, estudantes, diretores de escola, moradores, associações de moradores. Assim, apesar da gente não ter verba nenhuma praticamente, né, a gente conseguiu fazer várias reuniões, encontros, o próprio Gabinete dos 5 chegou a ajudar. Às vezes a gente precisava de um transporte, eu precisava alugar uma lona para fazer uma reunião, um evento, e aí a articulação 5... popular é isso. Precisamos de dinheiro para o transporte, sabe, para poder trazer a juventude de Campo Grande, porque a gente tenta dialogar o tempo todo com, né, com essas outras organizações, né? E o Plano Popular, ele foi apresentado em audiência pública pela Comissão de Recursos Hídricos. Apesar de, assim, no Plano Popular, a gente tem o direito à agrobiodiversidade, os nossos 4 pilares principais é o direito à agrobiodiversidade, o direito à cidade, o direito à água e o direito à moradia contra as remoções. Então, toda essa articulação, esses encontros, né, esse bate e volta aí com o poder público, a gente conseguiu apresentar esse Plano Popular. Ele, apesar de não ter sido colocado em prática ainda, ele nos serve de ferramenta de luta. Primeiro era o plano de estruturação urbana das Vargens, aí deu muito problema, eles resolveram deixar o PEU de lado, agora eles estão com a proposta, que agora é uma proposta que é para o município inteiro, que é a nova Lei de Uso e Ocupação de Solo, que também não mapeia a agricultura. Existem pouquíssimas áreas que eles falam de agricultura, potencial agrícola. São poucas áreas de potencial agrícola, mas nisso a gente, né, no nosso caso, a gente fez uso do Plano Popular, quando ele falou da participação no conselho, né, do parque, né, também foi algo muito importante para não a retirada dos agricultores e moradores. E, não sei, eu acho que o Plano Popular é uma grande ferramenta tanto de articulação, como para a gente juntar mesmo os moradores e entender o que de fato as pessoas querem para aquele lugar, e não um plano que venha pelo Google, né, pelo aquele mapeamento de cima para baixo, né? Um pouco isso. Não sei se é a última fala, eu queria aproveitar aqui para fazer um convite, né, dia 10 e dia 11, né, a Feira da Roça, que é patrimônio da cidade, vai estar participando do Circuito das Artes e Gastronomia do Polo Gastronômico de Vargem Grande, né? Então, no sábado e no domingo, dia 10 e 11, o dia inteiro a gente vai estar lá com a feira, com comidas gostosas, com produtos direto do agricultor. E, enfim, lá em Vargem Grande é um mundo, né? Dá para conhecer o maciço, dá para ir para a feira, dá para ir em algum restaurante, ateliê. Vai ser um final de semana bem legal lá naquela região, tá bom? E aí fica aí o convite. É o Circuito das Artes aí das Vargens, tá bom? É isso. Deixa eu só comentar. Comentar só a fala dele rapidinho, depois eu te passo. Comentar só a fala e a pergunta dele, né? Qual é o seu nome mesmo? Douglas. Lucas. Então, como o Pedro respondeu a sua pergunta, cara, eu acho que é começando mesmo, sabe? Se você for buscar uma autorização na prefeitura, sei lá, na Fundação Parques e Jardins, ou seja lá onde for, na atual, então, vai ser bem difícil, né? Então, é um movimento de, como o Pedro falou, desobediência civil, né? Tem um termo que falam aí em outros lugares do mundo até, que é a jardinagem de guerrilha, né? A guerrilha gardening, que é você chegar e fazer, cara. À noite você vai e começa a plantar, sabe? Porque tem menos gente vendo e por aí vai. Você está fazendo alguma coisa errada? Sei lá, de repente está, mas você está
plantando, você está trazendo vida, mais vida para aquele lugar, né? Então, a nossa experiência na agrofloresta do Pistão foi muito assim, né? A gente, na verdade, não foi nem a gente que começou. O seu Miguel começou sozinho, plantando uma árvorezinha aqui, outra ali, só que morria tudo, né? Que ficava ali isolado, daqui a pouco a árvore estava esturricada. E depois que você começar, você vai ver que vai começar a surgir gente para fazer com você, de alguma forma. Então, a gente encontrou o seu Miguel e aí a coisa foi potencializando. Hoje em dia já tem uma agrofloresta na praça, né? Numa área... E a gente não tem autorização para isso, mas já está rolando há 2 anos. Pode ser que a qualquer momento, sei lá, venha a prefeitura e acabe com tudo. É um risco, mas, né, enquanto isso a gente está lá. Show. Galera, a gente vai ter que... Eu só queria fazer um convite aqui, rapidinho. Já que a Giovana fez o convite, a gente, dia 6, agora, terça-feira, às 18 horas, a gente vai fazer uma plenária do mandato, né? Para a gente tentar entender, não vai ter falas, não vai, todo mundo está aberto, quem quiser ir lá falar, para a gente tentar entender o que está acontecendo, o que vai acontecer com as nossas liberdades aí para os próximos 4 anos. Vai ser às 18 horas na Rua da Lapa, 107, no Espaço Plínio de Arruda Sampaio, onde tem a feira do MST. Lá é o espaço do nosso mandato, lá do Renato 5, e só deixar uma palavra de ordem: vamos se rebelar, gente. A gente espera ele na curva do Rio. Quero ver como ele vai ver. Obrigado. Gente, a gente está com o tempo estourado. Eu não sei se eu serei convidado novamente como mediador, porque eu não gosto de ficar cortando. A conversa está boa, então acho também desnecessário a gente cortar, parar. Mas a gente está com o tempo estourado. Eu queria só complementar a questão de horta. Eu não conheço nenhuma que tenha tido autorização. Todas essas continuam vivas depois de vários anos e dificilmente eles querem retirar se não for para especulação imobiliária, se não for para construir um prédio, porque é menos um espaço que eles precisam tomar conta. Eu digo o poder público, o executivo. Eles entendem que, menos um espaço que eu tenho que arrumar, que eu tenho que ir lá limpar, que eu tenho que cuidar. Desde que não chegue ligação de morador reclamando, a gente está super tranquilo com isso. Essa é a nossa experiência em mais de 10 hortas, em espaços públicos, e dificilmente as pessoas se afastam. O convite que eu deixo é: vá de manhã, acorda 8 da manhã, fica até 3 da tarde, durante o dia, enquanto todo mundo passa, e você vai ver que um bando de gente vai se juntar com você, né, e vai te ajudar. Todo mundo sente essa urgência e emergência em se conectar com a natureza, com o seu plantio. E só complementando também a questão das unidades de conservação, são arranjos de exclusão, não são arranjos de inclusão permanente, como diria o Ernest, são arranjos de exclusão permanente. A gente trabalha com uma lógica de distanciamento da natureza, a gente se desconectou, e aí para isso agora a gente criamos parques, ou seja, nós temos agora o fetiche de vermos áreas verdes conservadas. Eu continuo com a minha cidade, cheia de prédio, agora o parque está lá, fechadinho, bonitinho, eu não posso me envolver, eu tiro toda a população de lá, e mais uma vez o ser humano comete o mesmo erro de não se integrar à natureza, não entender que ele é parte daquela floresta. Se nós somos produto da floresta, nós também somos produtores de floresta, dentro das grandes cidades e fora das cidades. Então, eu acho que esse é o grande ponto que a gente deixa. Aqui é uma grande rede que tem, a rede é uma só, a gente tem que conectar os núcleos que estão dispersos, dispersar eles e nos conectarmos, tá bom? Então, muito obrigado, Paulo, Pedrão, Giovana. O Paulo vai dar um último comunicado, eu vou deixar o convite para a gente fazer a troca de semente, e às 3 horas tem comer também um ato político, se eu não me engano, tem a segunda mesa. Então, para fechar aqui, o Pedro vai fazer o comunicado. Pessoal, só para falar de um resultado assim, dessa articulação, né, nos dias 8 e 9 de dezembro, vai acontecer o 2º seminário de pesquisa em permacultura, agroecologia e educação ambiental. Vai ser na Unirio, né, no auditório do Instituto de Biociências. Então, esse seminário, ele surge da vontade de articular movimentos sociais, academia, né, poder público também, tentar integrar isso tudo, criar esse ambiente de debate. Então, é mais ou menos o que a gente tem aqui, só que estendido para 2 dias inteiros. Então, se vocês podem pesquisar na internet, tem o site, tem na nossa página lá do Facebook,
né? A gente, no início do ano, teve o primeiro seminário e agora vai ter o segundo, que está mais organizado, tem vários parceiros apoiando. Então, é um espaço para a gente continuar essa conversa, essa troca e continuar criando e potencializando esse movimento. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Giovana. Pessoal, a gente é Humus, Hortas Urbanas e Movimento de União Sintrópica. Sintropia quer dizer você favorecer a vida. A gente deixa a dica de nunca plantarem monocultura, trabalhem com a biodiversidade, usem ela ao favor de vocês, cubram o solo de vocês, cuidem do solo de vocês como se fosse a nossa pele, porque realmente é a nossa pele, né? O planeta inteiro tem potencial agrícola, não é só 11 áreas de alguma cidade. E se vocês acham que com suas ações vocês não estão fazendo diferença suficiente, é só a gente lembrar de uma expressão que tem uma sabedoria. Tenta dormir com um mosquitinho no seu ouvido. Você não consegue dormir. Então, um pequeno mosquito faz a diferença, uma pequena semente plantada faz a diferença. As plantas fazem a fotossíntese sozinhas e produzem oxigênio. A gente também pode, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado à Fundição Progresso, a um Centro Cultural 0800, há mais de 10 anos, vindo aqui, recebendo esse projeto. Obrigado a todos vocês. 3 horas tem mesa, agora tem oficina da organicidade e 4h30 tem oficina de hortas em vasos que eu vou facilitar. Valeu, galera!